E aí, tudo na paz? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Física, eu sou o professor Matheus e estamos aqui para resolver mais um problema aí voltado aos vestibulares militares, né? E falando nisso, deixa eu te perguntar uma coisa, se caísse na tua prova agora, que tá bem pertinho, né? Essa questão aí, e aí, saberia resolver? Não? Então, dá uma pausada nesse vídeo, tenta a resolução e enquanto isso, não custa nada. Dá o like aí, se inscreve no canal e logo após a vinheta a gente vai resolver essa questão. Bora! E aí, pausou o vídeo? Tentou resolver a questão? Isso é importantíssimo, hein? Então, vamos lá, acompanha aqui comigo agora a resolução. Então, você já leu aí a questão, você já leu o enunciado, né? E o que a questão pede pra gente, tá? Pra gente encontrar a máxima deformação. Ele nem sequer falou se é compressão ou elongação, né? A máxima deformação x da mola, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Então, acompanha aqui que eu já fiz um desenhozinho. Basicamente é aquele desenho ali que está denunciado, tá? Só que vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá? Se a gente tentar resolver esse problema no referencial da mesa, pessoal, vai dar uma dor de cabeçazinha, porque as duas esferinhas estão se movimentando, tá bom? Então, o mais indicado aí, uma vez que se trata de um problema de dois corpos, né, é a gente mudar para o referencial de um dos dois. E, por exemplo, eu vou migrar aqui para o referencial do A. Só que para fazer essa transição entre os referenciais, né, para você sair do referencial da mesa, que é um referencial inercial, e ir para o ar, que é um referencial não inercial, afinal ele vai estar acelerando aí durante o movimento subsequente, né? O A ele é um referencial não inercial, então a gente precisa fazer algumas correções, né? A primeira correção que a gente faz é o seguinte: uma vez que o B é quem vai se mover, a gente vai dizer que a massa B ela vai ter uma massa que é a massa reduzida do sistema. Tá certo? Ó, professor, massa reduzida? Então, se esse é um assunto que é novo para você ou que você ainda não está acostumado, né, tem muitos vídeos aqui, eu ainda vou postar um aqui no nosso canal também falando sobre isso, mas tem um vídeo excelente que você pode estar conferindo um pouquinho, que é lá no canal do Física Cadu. Vou deixar o link aqui na descrição, né? Ele explicou bem direitinho lá, então pega as ideias e volta aqui para o vídeo, caso você ainda não tenha assistido, porque é de fundamental importância para você entender o restante da resolução. Tá bom? Então a gente está migrando aqui para o referencial do A, mas para isso a gente tem que fazer uma correção na massa, tá certo? Ó, e como é que a gente calcula essa bendita massa reduzida, né? Ó, bem fácil, é o produto sobre a soma. Só que nessa questão aqui em particular, a gente tem uma vantagem, né? E qual é a vantagem? As massas são iguais, Mzinho e Mzinho. Então a gente pode estar apagando isso aqui e escrevendo simplesmente, ó, Mzinho sobre 2. Então, aí está a massa reduzida. Então, o B ele vai se movimentar com essa massa aqui. Tranquilo? E agora, o A então vai ficar parado durante todo o movimento. Afinal, a gente está no referencial dele, né? E só quem vai se mover aí é o B. Professor, e aí? O que acontece? Uma outra correção que a gente tem que fazer para a gente entender o movimento também é olhar que como a gente está mudando para o referencial do A, pessoal, o A ele tinha uma velocidade aí para a direita, né? Ó, para cá, lembra disso? Então, a gente vai ter que, ao mudar de referencial, colocar no B uma velocidade no sentido oposto. Então, a gente vai dizer que o B também tem, nesse referencial, uma velocidade V nessa direção e nesse sentido, certo? Ó, de modo que a velocidade relativa, né? Ou seja, a velocidade que B tem no referencial de A vai ser dado, concorda comigo? Então, essa é a velocidade relativa que a gente tem, tá certo? Ó, tranquilo? Essa velocidade relativa é bem fácil de achar, né? Você tem uma componente vertical que vale V, uma componente horizontal que vale V. Então, essa velocidade relativa aqui, ela vai valer V raiz de 2. E agora, como é que acontece aí o movimento, né, desse sisteminha, tá certo? Ó, então, para a gente entender esse movimento, ó, eu vou tentar aqui desenhar uma situação posterior. Então, imagina aqui que o movimento então está acontecendo, tá? E repara que como o A ele vai ficar paradinho ali, né? Ó, o A ele não se mexe. Então, o que que você vai ter?
o que você vai ter? Só quem está se movendo aí é o B. E repara que essa velocidade que o B tem, na horizontal aqui inicialmente, que também vale V, ela vai fazer com que a mola comece a comprimir. Tá bom? E como a mola vai comprimindo, a força elástica vai empurrar, né, no sentido oposto à velocidade. Vai fazendo com que essa velocidade diminua, 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 até que quando a gente chegar na máxima deformação, no caso aí na máxima compressão, essa velocidade aí que é paralela à mola, ela vai ter zerado. Isso garante a máxima compressão. Concorda comigo? Porque se eu ainda tivesse essa velocidade aqui, ó, se eu ainda tivesse uma velocidade aqui nessa direção aqui, a mola ainda estaria comprimido, tá bom? Então, na máxima compressão, pessoal, essa velocidade aqui, ela simplesmente não existe, tá bom? Professor, então, o que eu fico aí? Eu fico só com uma velocidade. Vai ser simplesmente uma velocidade aqui, ó, que é perpendicular. Pronto, tá aí. Essa velocidade, inclusive, eu vou chamar de U. Tá bom? O que mais que eu quero que você repare? Como esse cara comprimiu X, como essa mola comprimiu X, né? Essa distância que a gente vai ter aqui, ela vai ser importante, né? Ela é L menos X, concorda? Dá para enxergar isso? Então, essa distânciazinha ela vai ser L menos X. Tá. E agora, o que a gente pode fazer? Olha que legal, olha que bacana, né? Ó. Quem é a única força que está atuando aí nesse nosso problema, né? É a força elástica. É a força elástica. A força elástica, por exemplo, você concorda comigo que essa força elástica ela é uma força central, né? O A é o centro e a força elástica ela sempre está na direção que liga as duas esferinhas. Concorda comigo? Então, como a força elástica é uma força central, a gente pode calcular a conservação do momento angular. Olha que bacana. E além disso, como a força elástica é a única força que está presente nesse problema, a gente também pode utilizar a conservação da energia mecânica. Então, vem aqui comigo, vamos utilizar essas duas leis de conservação para resolver esse problema. Então, olha como o problema aqui é massa, né? Então, vamos lá. Com essa figura em mente, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a conservação do momento angular. Isso aqui é importante porque essa conservação aqui ela vai permitir a gente relacionar a velocidade U com a velocidade V que a gente tem no início, tá certo? Ó, pode escrever aqui, ó, o momento angular inicial que você tem, né, ó, vai ser igual ao momento angular que você tem na configuração final, tá certo? Ó, agora, quem é o L que eu tenho no início, né? Então, volta aqui para a situação inicial. Vai ser o braço. Lembra que eu estou calculando esse L em relação ao ponto A. Então, vai ser o braço, que é L, vezes a componente que é perpendicular a esse braço, que é o V, não? Então, vai ficar como aqui, ó, momento angular, massa vezes velocidade vezes o braço, né? Então, isso aqui fica, ó, a massa é a massa reduzida vezes a velocidade vezes o braço. Isso tem que ser igual. Vamos para o momento final, pessoal. Sobe aqui. Repara que U já é perpendicular ao braço, então é bem mais fácil, né? Ó, vai ser simplesmente o quê? Ó? Massa vezes o braço. L menos X. Dá pra gente cortar aqui, ó, essa massa mi dos dois lados que a gente tem, né? E a gente de brinde aqui já vai obter uma relação entre as velocidades, ó. Relação essa que vai ser importantíssima aí pra gente conseguir, de fato, finalizar a questão. Bom, então a gente conseguiu agora aqui obter uma relação que permitisse a gente relacionar as duas velocidades. Guarda essa informação vai ser fundamental pra gente resolver, beleza? Continuando aqui agora. A gente pode aplicar aqui agora a conservação da energia mecânica, né? Então vamos dizer aqui que a energia mecânica no início, né? A energia mecânica inicial, ela tem que ser igual à energia mecânica que a gente tem no final. Ora, no início a mola está relaxada. No início, a única energia mecânica que eu tenho é a cinética. E a cinética vai ser a massa reduzida, que é μ, vezes essa velocidade relativa aí, não? Ó. Então, vamos voltar aqui, ó, e vamos escrever isso. Então, no início, a gente vai ter apenas cinética. Isso é μ vezes a velocidade relativa ao quadrado sobre 2, tá bom? E, fora isso, a gente só vai ter agora a energia mecânica no final, tá? E no final, o que a gente fica aí, ó? No final, a gente tanto vai ter cinética quanto a gente vai ter potencial elástica, né? Afinal, a mola comprimiu, não é isso? Então, a cinética que a gente tem vai ser μ U ao quadrado sobre 2, e a potencial elástica vai ser Kx ao quadrado sobre 2. Fechou? O que a gente pode fazer aqui agora? Corta, corta, corta. Tá certo? Ó. E aí, vamos então isolar aqui, né, o termo Kx quadrado, tá certo? Então, vou continuar aqui embaixo, ó. Vou ficar então com Kx ao quadrado, né? Isso aqui tem que ser igual, dá pra botar o μ aqui em evidência. Isso aqui fica V relativo ao quadrado menos
U ao quadrado. Tá? Então, simplesmente passei o termo 1000 ao quadrado para o lado esquerdo, né? Agora vamos substituir. Então, a gente fica com kx ao quadrado. Esse mi que você tem aí, lembrando, né? Esse mi, ele é m sobre 2, né? Esse v relativo que a gente tem aí, pessoal, lembra que ele é v raiz de 2. Como ele está ao quadrado, ele vai ser 2v ao quadrado. E onde tem esse u a gente obteve ali em cima, né? Ele é L ao quadrado, que divide aqui, ó, L menos x ao quadrado. Tudo isso vezes v ao quadrado, não? Então, olha aí que resultado bonitinho, né? Dá pra gente colocar aí pra fora o quê? Esse v quadrado. Agora, basicamente, você tá reparando que é só manipulação, né? A gente só precisa isolar aqui os termos. Então, vamos escrever aqui rapidinho essa continha. Então, a gente fica com aqui, ó, kx quadrado sobre 2. Vou botar esse v aí pra fora, ó. Né? E aqui dentro do colchete, do colchetezinho, o que a gente fica? 2 menos esse termo aí que você tá vendo, né? Essa fração aí, tá bom? Essa fração a gente pode dar uma organizada aqui na casa. E a gente pode escrever o seguinte, ó. Em cima a gente fica com 2L menos x ao quadrado, menos L ao quadrado. E embaixo a gente fica com L menos x ao quadrado. E pronto. Né? Vamos lá. Olha só que legal. Aqui do lado de fora apareceu exatamente a energia cinética das massas, né? De cada massa individualmente, que a gente ia lá no início do problema, que ele disse que valia E. Correto aí? Então, apareceu aqui já. Como a gente quer o K da mola, o que a gente pode escrever? Ó? Que esse K, ele é igual. Então, vamos aqui desenvolver. Passa o x que tem, x quadrado que acompanha o K, né? Ó, lá para baixo. Então, a gente fica com x quadrado, L menos x ao quadrado. E em cima, vamos abrir o produto notável que a gente tem ali. Então, esse aqui ficaria quanto? Ó? Ele ficaria 2L ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então, 4LX, mais o quadrado do segundo. E agora teria um menos L quadrado. Só que eu vou usar para cortar com esse 2 aqui, tá bom? Então, a gente fica com tudo isso, né? Multiplicando o E que o enunciado forneceu pra gente. E isso encerra o nosso problema, né? Ó, encerra a nossa questão. Então, é isso. Olha que expressão bem bonitinha, bem elegante. Na verdade, tem só uma correção que a gente tem que fazer aqui, pessoal, porque, na verdade, aqui tem um 2, né? Que eu esqueci de colocar. Então, vamos ajeitando aqui. Tá? Agora sim, né? Agora foi. Tá bom? Então, é isso, né? Concluímos com isso a nossa resolução. E espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar, de curtir o canal, dar essa forcinha aí pra gente, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Eu fui. Valeu!